Se for para você ir para o inferno, é melhor você arrancar um olho seu e ir para o céu. Se for para você não chegar diante de mim, é melhor você ir num cirurgião e mandar arrancar sua mão, que te faz pecar. Que é a mão que você pega, a mão que você toca, a mão que você faz você ter acesso a algo que te faz pecar. Você arranca ela. Mas Senhor, vai doer. Mas é melhor doer e você chegar, do que ser indolor e você não ter acesso à eternidade. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Depois disso, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tanto à porta, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Põe para mim na versão Ara, o versículo 2. Desculpa, na NAA. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Versículo 3. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Versículo 5 para encerrar. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui está a tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Você pode assentar. Me dê alguns minutos e eu já quero chegar ao ponto da mensagem, para ter um momento que nós possamos orar no final. Gostaria que você pudesse abrir o seu coração e deixar Deus falar com você. Nós estamos diante de um texto conhecido. A Bíblia diz que Jesus está novamente em Cafarnaum. É interessante porque quando Jesus entra em Cafarnaum para a sinagoga, a Bíblia diz que ali, enquanto Jesus ensinava-lhes a palavra, um espírito imundo vai e fala, e Jesus lhe dá uma ordem: cala-te, e depois sai desse homem. A Bíblia diz que em Cafarnaum todos se admiraram. Em Cafarnaum todos olharam e disseram: que autoridade é essa? Como ele age dessa forma? Como ele age assim? Cafarnaum é um local onde o coração das pessoas está aberto. Por quê, pastor? Porque aquilo que eles vão receber depende de como eles estão no seu coração. Quando Jesus chegou para falar, e é o mesmo Jesus, é a mesma palavra, é o mesmo ensino e a mesma pregação. Quando Jesus chega em Nazaré, a Bíblia vai dizer que eles quiseram tirar Jesus de Nazaré, eles quiseram lançar Jesus fora. Quando, pastor? Depois que Jesus estava pregando a sua palavra. Aí eu pergunto: Cafarnaum estava abraçando, mas Nazaré estava rejeitando. Então, qual é a diferença, pastor? A diferença é só como está o nosso coração. É por isso que Salomão disse que sobre tudo que nós devemos guardar, nós guardemos o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Você já viu pessoas que se estressam facilmente? Qualquer coisa faz a pessoa... Eu não estou falando de uma coisa que acontece com todo mundo. Um estresse coletivo, algo que está acontecendo, algo que você está enfrentando, uma pressão do momento. Eu estou falando de um estresse contínuo. Tudo estressa, tudo deixa nervoso. Por quê? Porque não é o que vai acontecer ou o que está acontecendo, é o estado de espírito que aquela pessoa já se encontra. Então, a diferença de Cafarnaum para Nazaré é o estado de espírito de quem vai receber a palavra. Por quê, pastor? Porque o mesmo Jesus que pregou em Nazaré pregou em Cafarnaum. Ele não mudou a pregação e não mudou a mensagem. Só que quem estava em Cafarnaum estava com o coração aberto. Quem estava em Nazaré estava com o coração fechado. E eu vou provar para você como é o coração aberto e o coração fechado. O coração aberto é um coração que quer aprender, e um coração fechado é um coração que já sabe. Tem gente que nunca Deus vai depositar na vida dele, porque o vaso dele sempre está cheio. E quando Jesus, através do profeta Eliseu, mandou buscar vasilhas, ele disse: pegue muitas. Agora não pegue vasilha cheia não. Vasilha cheia não. Pegue vasilhas vazias. Por quê? Porque o lugar de receber é um lugar de estar vazio de si mesmo. Existem pessoas que estão sentadas, por exemplo, nesse culto, num culto como esse, ouvindo a palavra em casa, que elas estão no ambiente, mas elas estão dizendo: eu não vou aceitar tudo não, viu? Se falar alguma coisa que for fora aí, se falar daquele assunto de dinheiro, se falar daqueles negócios assim que os crentes falam, se falar não sei o que, se falar negócio de pecado, se falar um negócio que vai para o inferno, se falar essas coisas, eu não vou aceitar tudo não. O coração da pessoa já está sinalizando o que ela não pode receber. Porque quando Jesus está no ambiente, quando Jesus está presente, o nosso coração tem que se esvaziar. Porque para toda missão, para eu assumir a missão que Ele me deu, o meu conhecimento fica de lado. Eu quero aprender com quem está me enviando. Quando Jesus veio à terra, está escrito, não sou eu que estou inventando, que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se à forma de servo, esvaziando-se a si mesmo. Jesus já estava na eternidade e veio para a terra. Agora imagina Jesus andando na terra dizendo: na eternidade não é assim não, viu? Não, na eternidade é diferente. Aqui na terra é assim, é? Aqui nessa igreja é assim, é? Porque lá é assim, lá é assim. São pessoas que carregam sempre coisas antigas para querer aplicar no novo que Deus já colocou ele. Aí Jesus disse: meu filho, não tem como colocar vinho novo em odre velho. Porque ou você se esvazia para que eu possa te encher, ou cheio de alguma coisa, não tem como eu negociar com você para colocar alguma coisa mais em você. Jesus precisa, tem gente que Jesus não vai encher, vai esvaziar para depois encher. Quando Paulo foi pregar a palavra, Paulo era um homem teólogo, irmão. Sabe uma pessoa que sabia de teologia? Era Paulo. Mas sabe o que foi que Paulo disse? O conhecimento que eu adquiri até hoje, eu considero como esterco. Você sabe o que é esterco? Sabe o que é esterco? Não precisa nem dizer, né? Por quê? Porque eu estou debaixo de uma missão. E para a missão que eu estou, eu me esvazio daquilo que eu acho que sei, para aprender com quem sabe. Então, não tem como você exercer, ou você viver, ou você receber cheio de si. Porque quem está em Cafarnaum está ouvindo o mesmo evangelho, a mesma palavra de quem está em Nazaré. Só que o coração de quem está em Nazaré está diferente do coração de quem está em Cafarnaum. E o que acontece, pastor? Há uma atuação em Nazaré? Há. Jesus fala 2 palavras e se retira. Mas olha em Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele
visitou a sinagoga e libertou um endemoniado. Indo a Cafarnaum, ele vai e de repente vem um centurião e diz: olha, tem alguém doente na minha casa. Sem nem Jesus pisar na casa, ele já cura. Por quê? Quando eu tenho resistência, não tem como ser depositado nada em mim. Mas quando a resistência que está em mim é quebrada, as ações são contínuas. Por isso eu sinto de Deus de dizer para alguém aqui nessa noite: quebra essa resistência que tem dentro de você e abra teu coração. Abre teu coração para receber o que Deus tem para falar com você. Abre teu coração para receber aquilo que Deus já quer depositar sobre a tua vida. Porque a tua experiência é a tua experiência lá fora, mas aqui dentro nós estamos para aprender no Senhor. Quando Jesus chega em Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que ele vai de novo. E o fato de Jesus ir de novo tem um perigo. Qual, pastor? É que quem está indo de novo pode dizer assim: eu já fui. Só que a Bíblia vai dizer que quem estava no culto, o culto aconteceu e a porta estava fechada. E na sinagoga não era como a igreja aqui. Era um número muito restrito e contado de pessoas que poderiam entrar. Só que Jesus fez, Jesus ensinou, Jesus restaurou, Jesus libertou. Vai ter de novo. O número aumentou, não diminuiu. Porque o perigo de Jesus fazer de novo, e o perigo de nós chegarmos aqui na quarta, na quinta e no domingo, é nós dizermos assim: eu estou com a porção de ontem. Só que quem está chegando está dizendo o seguinte: a porção de ontem foi para ontem, o maná de ontem foi para ontem, hoje eu quero um novo maná. Irmão, não existe reserva. Não, pastor, eu estou meio cheio aqui de Deus, porque do culto passado ainda Jesus encheu. Jesus quer te encher todos os dias. Não existe esse negócio de reserva, porque ontem, olha, eu estou aqui, dá para caminhar 50 dias com essa mesma mensagem, com essa mesma palavra. Amém, glória a Deus. Eu não estou falando de palavra nova todo dia. Eu estou falando que nós precisamos todos os dias estar bebendo da fonte. Jesus está entrando de novo em Cafarnaum, então de novo eu estou presente. Jesus está ensinando de novo, então de novo eu quero aprender. Jesus quer me ensinar uma lição de novo, então de novo. Eu não sou uma geração fastiosa. Eu não faço parte de uma geração fastiosa. Tá bom não. Quanto mais melhor. Deus está levantando uma geração que quer mais de Deus. Porque para o fastioso, tá bom, vai cantar de novo, vai cantar esse louvor de novo, e já cantou solista, agora o pastor vai subir, vai cantar, viu? Não sei, porque está fastioso. Esse culto não termina não, porque está fastioso. Mas há alguém que Jesus está entrando em Cafarnaum novamente, e alguém está dizendo: oh, coisa boa. Culto passado terminou de 9h30. Será que hoje vai passar do horário também? Não, tem uma geração que está fastiosa, mas tem outra que está com sede. Vem Jesus, derrama Jesus, aviva Jesus, batiza Jesus, cura Jesus, restaura Jesus, faz de novo Jesus, me enche de novo. O Senhor me encheu no culto passado, esse culto eu quero ser cheio. Eu não vim com reserva do culto passado não, meu filho. Eu vim nessa noite para dizer a Jesus: faz de novo Jesus, e faz de novo Jesus, e faz de novo Jesus, e vem de novo Jesus, e me enche de novo Jesus, e manda a tua palavra de novo Jesus, e manda fogo do céu de novo Jesus. Eu tenho fome e sede de Deus. Aleluia. Aleluia. Cadê os crentes com fome? Aí a Bíblia diz que souberam-se que Jesus estava em casa. Jesus estava onde? Jesus estava onde? Pastor, de quem é a casa? De Jesus. E Jesus estava em casa. Agora vamos ver o que é que tem dentro da casa de Jesus. Hoje algumas coisas me chamaram a atenção. O que é que tem dentro da casa de Jesus? A Bíblia vai dizer no versículo 2: na casa de Jesus muitos estavam reunidos.
a ponto de não haver. Diga, não tem. Fale forte, não tem. Fale forte, não há. Na casa de Jesus, na presença de Jesus, o povo está para ouvir Jesus. Só que eu já encontro de cara, na porta da casa de Jesus, um problema. Porque tem gente que é assim. Quando ele abre a porta, abriu a porta da igreja, que coisa linda. Louvado seja Deus. Primeiro mês que chegou na igreja, que luz maravilhosa. Que ar-condicionado glorioso. Segundo mês, que flores lindas colocam no altar de vez em quando. Que som maravilhoso. Ou como é bonito. Quinto mês, eu acho que esse ar-condicionado não está dando certo. Eu acho que essa luz está meio escura. Eu acho que aquela ali está meio apagada. Porque ele vai entrando. E ele não vê as dificuldades na porta. Ele não vê a dificuldade no início. Só que na casa de Jesus, a casa que Jesus está, logo quando você entra, você se dá de cara com as dificuldades. A primeira dificuldade não era nem na casa, era antes de chegar na casa, na porta. Porque, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia vai dizer que Jesus estava na casa e estava pregando. Mas tem um problema, o que é? Não tem lugar para todo mundo. Não tem. E o que são essas faltas, pastor? Por que não tem? Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia vai dizer que estava multidão, Jesus estava pregando, mas não tinha lugar. E alguém poderia perguntar assim: mas peraí, eu já saí da minha casa, eu já vim de longe, eu venho cansado do meu trabalho, para eu chegar aqui e não ter nenhum lugar para mim, não ter uma vaga de estacionamento para mim, não tem um irmão na porta que olhe para mim sorrindo, não tem. Eu saio de tanto canto, com tanta dificuldade, e quando eu chego logo na porta, me deparo logo com essas lutas. Aí quem tem problema de viver o evangelho falso do conforto, já desiste daqui. Porque hoje estão pregando o evangelho do conforto, que tudo tem que ser confortável. E uma vez eu li um livro de Max Lucado, Ouvindo Deus na Tormenta, que na primeira página do livro eu já me choquei. Qual foi a página, pastor? A página dizia o seguinte: você sabia que Deus é como um piloto? E o piloto só pede para você: ponha os cintos de segurança, não desafivele seus cintos, nós estamos saindo daqui e vamos chegar lá. Você sabe qual é a missão do piloto? É te levar de um destino, de uma origem para um destino. Mas o piloto não garante viagem confortável a ninguém. O piloto não diz. Vários voos que peguei, eu escutei várias vezes os pilotos dizendo: senhores e senhoras, mantenham os cintos afivelados, a rota está com alguns até o destino, as rotas têm muita turbulência, e pode ser que peguemos áreas de turbulência, você precisa estar com os cintos afivelados, porque o trabalho de Deus é nos fazer chegar e não chegar confortável. Tanto é que Jesus disse, eu estou indo devagar para chegar onde Jesus quer, deixa eu só introduzir. Tanto é que Jesus disse o seguinte: ele disse: olha, se for para você ir para o inferno, é melhor você arrancar um olho seu e ir para o céu. Se for para você não chegar diante de mim, é melhor você ir num cirurgião e mandar arrancar sua mão, que te faz pecar. Que é a mão que você pega, a mão que você toca, a mão que você faz você ter acesso a algo que te faz pecar. Você arranca ela. Mas Senhor, vai doer. Mas é melhor doer e você chegar, do que ser indolor e você não ter acesso à eternidade. Porque o piloto não está preocupado com conforto, ele está preocupado em levar você para o destino. Então esquece, irmão, que evangelho não é sobre conforto. Primeira coisa que eu quero falar aqui: você não vai se sentir confortável em todos os momentos da sua vida. Você não vai se sentir abraçado em todos os momentos da sua vida.
Na rota de Deus tem rejeição, cara feia, gente que não gosta, gente que odeia, gente que se levanta, toco, tribulação, dificuldade, problema, luta, porque o piloto não está preocupado em te levar confortável, ele está preocupado em fazer você chegar. Está na casa, mas não tem. Está na casa, mas não tem. Está na casa, mas não tem. A minha pergunta é: não tem, mas ainda tem muita gente na casa. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer no capítulo de número 2, no capítulo 2, versículo 2, não tem lugar à porta, mas Jesus lhe anunciava a palavra. Peraí. Não tem o quê? Não tem lugar, não tem estrutura, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando isso, está faltando acolhimento, está faltando isso, está faltando discipulado, está faltando, eu já vi que falta isso, eu já vi que falta aquilo. Mas tem uma coisa: por que quem está não foi embora e quem está de fora está querendo entrar? Porque tem palavra. Eu aprendo com essa geração. A geração que está na casa está dizendo o seguinte: eu não vim para casa para olhar o que não tem. Eu não estou aqui para olhar o que não tem. Eu fui chamado por Ele para saber o que já tem. O que tem é palavra de vida eterna. O que tem é salvação. O que tem é libertação. O que tem já é suficiente para o que não tem. Porque o que não tem sempre vai ser humano. Você sai daqui e vai para ali, também não tem. Você sai dali e vai para lá, acolá, também não tem. Você sai da acolá e vai para acolá, também não tem. Mas onde tem palavra, eu fico. Onde tem mensagem, eu fico. Onde Jesus fala comigo, eu fico. Eu permaneço, não é pelo que falta, é pelo que tem. Uma multidão que está vindo sem estrutura, mas está no calor, mas está passando por tribulação, mas está, porque aprendeu a discernir. O que tem é mais importante do que o que não tem. O que é que adianta sentar num lugar que tem lugar, mas não tem palavra? O que é que adianta sentar num lugar onde eu tenho tudo, mas eu não tenho nada? Se a presença de Deus não tiver, pode ter estrutura, pode ter som, pode ter carro, pode ter festa, pode ter telão, pode ter som, pode ter cantor, pode ter pregador. Mas se Jesus não tiver, é só apresentação, é só música, é só barulho. Mas onde Jesus está é diferente. Não troque estrutura por presença. Não troque coisas que passam, cadeira de lugar, por causa da presença. Eu estou pela palavra. Porque sempre vai aparecer alguém na nossa vida nos oferecendo uma promoção. E essa promoção que eu estou falando não é promoção de pessoas, não. É promoção diante de pecados mesmo. Conheço o testemunho de uma irmã que foi o próprio diabo que se apresentou para ela num sonho e disse: você vai ficar com Jesus, minha filha? Porque se você cantar para mim, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Mas se você está cantando para Ele, Ele não te dá nem uma roupa nova do ano, você vai continuar cantando com Ele? Ela disse: não é sobre o que eu tenho, é sobre o que eu carrego. Porque presentes nunca vai substituir presença. Irmão, tem uma geração que só está atrás de coisas materiais. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Mas eu aprendo que a casa que Jesus está não tem. E essas faltas têm que acontecer para revelar quem está dentro. Porque quem está dentro vai colocar numa balança uma coisa chamada discernimento. Tem não, tem não. E isso tem não, também tem não. E aquilo tem não, tem nada, tem não. E por que tu está lá? Porque o que tem é mais importante do que o que não tem. Deus não me chamou para sentar, Deus não me chamou para me colocar confortável. Deus me chamou para ir. Deus me chamou para avançar. Deus me chamou para viver o que Ele tem na minha vida. A Bíblia diz: Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico,
carregado por 4 homens. Versículo 4. E não podendo, nem tinha. A primeira coisa, não tinha. E agora, pastor? Não podiam. Ou seja, não podiam. Por quê? Porque pessoas estavam impedindo pessoas. A Bíblia não diz assim que eles não queriam. Eles queriam ir. Eles desejavam ir. Mas o problema é que toda vez que eles iam, tinha alguém na frente. Por quê? A multidão não deixava pessoas impedindo pessoas. Vai existir na tua trajetória como cristão pessoas impedindo pessoas. Vai existir na tua trajetória como cristão pessoas tentando impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Pessoas liberando palavras contrárias à palavra que você já recebeu de Deus para você. Não tinha lugar, ou seja, estrutura. E quando eu me viro para as pessoas, também não tinham pessoas que poderiam ajudar e dizer assim: abre espaço, porque todo mundo aqui está andando. O camarada é paralítico. Ou seja, a ficha dele, a fita dele é vermelha. A nossa é amarela. Dá para a gente esperar, mas não tem generosidade no meio das pessoas, pastor. Pastor, eu tô abismado, porque no meio dos cristãos isso acontece. É porque onde tem gente tem falha, irmão. O que eu mais recebo no meu telefone, pedido de oração, são pessoas, são empreendedores que oram: pastor, ora por mim. Por quê? Está tão difícil trabalhar com gente. Eu digo: é. Quantos funcionários tem na tua empresa? Tem 5, pastor. Eu digo: é. Deixa eu te contar quantas ovelhas eu tenho. Deixa eu pedir oração para tu. Ora por mim, que está tão difícil trabalhar com gente. Porque não tem. Outra coisa, o lugar do acolhimento. Era para ser o lugar do acolhimento. Quando chegasse o paralítico na porta: gente, a gente está na casa de Jesus. Se a gente não for melhor e der o nosso lugar para o outro, o que é que a gente está fazendo aqui? Mas não tem. Porque você vai encontrar dentro da casa pessoas tentando impedir pessoas. Aí nesse ponto aqui, muita gente não aguenta. Porque diz assim: peraí, já enfrentei falta de estrutura, e agora tem que enfrentar falta com pessoas? Fico nada. Só que é onde entra a escolha de Deus. Porque a escolha de Deus não é para quem foi. A escolha de Deus é para quem permaneceu. E você não vai permanecer em ambientes onde o seu ego vai ser alimentado, mas você vai permanecer em ambientes onde você é confrontado. Confrontado pelo ambiente, confrontado pelo lugar, confrontado pela estrutura, confrontado por pessoas. De todos os lados eu me viro, pastor. É um problema aqui, é um problema ali. Paulo não escreveu, é porque a gente não lê a Bíblia. Sabe qual é a nossa Bíblia? É o Rios de 5 segundos. Mas Paulo escreveu dizendo: em tudo somos atribulados. Sabe o que significa isso? Lado esquerdo, lado direito, frente e trás. Mas tem uma coisa: não angustiados. E aí, passou uma tribulação? Passei. E a angústia está no teu coração? Angustiado não. Em tudo somos perseguidos. E aí, tem perseguição? Tem. Mas não abatidos. E o abatimento por causa da perseguição? Abatido não. E aí, tem coisa que está acontecendo? Tem. Mas não destruídos. Destruído não. Em tudo somos atribulados, perseguidos, ficamos perplexos com situações, mas a casa não cai. Porque quem está vindo não está vindo de vento, de coisas passageiras, está vindo de uma rocha. E quem está firme na rocha não é abalado por situações e nem palavras de pessoas. Quem está firme na rocha foi chamado para permanecer. Não tem estrutura, um ambiente que era para abraçar, está
pegando uns poucos espinhos aí para jogar uns espinhos. Mas eu permaneço na casa. Por quê? É melhor estar na casa que não tem estrutura e não tem gente, do que estar lá fora sem a presença de Jesus. E o que tem de gente, eu não faço por causa disso, eu não faço por causa daquilo. Só que tem um problema, filho, você está fora. Porque quem está dentro da arca sabe que animal fede, tem cobra, tem animal peçonhento, mas é melhor estar dentro com vida do que estar fora no dilúvio. Peraí, pastor, eles queriam ir até Jesus. Isso é um absurdo. Meu Deus, isso acontece isso e muito mais. Misericórdia, pastor, isso acontece no meio dos irmãos em Cristo. Acontece isso e muito mais. Os irmãos se mataram, matou por causa de uma oferta. Não vai acontecer isso. Você está escandalizado com isso, meu filho. Mas isso acontece isso e muito mais que você não sabe. Que se você soubesse, talvez você nem estaria aqui. Mas tem uma coisa: quando eles olharam para as pessoas tentando impedir, a Bíblia vai dizer que eles subiram. Por quê, pastor? Porque quem tenta impedir nunca vai ter esse nível de subir, sempre vai estar embaixo. Irmão, pastor, estou preocupado porque estou com inveja, o perseguidor estão me perseguindo, estão fazendo isso, não querem meu bem. Irmão, deixa esse povo, eles nunca vão subir. Pode tentar, pode tramar, pode se levantar, mas nunca sobe de nível, nunca sobe na vida, porque murmurador só anda em círculo, murmurador não prospera, se levanta, mas não prospera, faz, mas não cresce, faz, mas não tem bênção de Deus na vida. Aí eles olham e dizem: tu pensa que eu vou me deter com confusão? Porque o que o diabo queria era um barraco, o que Satanás queria era que um batesse boca com o outro, mas ele olha e diz assim: lá em cima tem um lugar desocupado. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: a briga é pelas coisas de baixo, não é pelas coisas de cima não. Eita! Ninguém briga para orar mais, ninguém briga para buscar mais, mas por coisa aqui na terra briga. Isso é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Fica com as tuas coisas para ir, que eu não estou procurando as coisas daqui de baixo. Eu fui chamado para subir. Você foi chamado para subir. Eu vou repetir: você foi chamado para subir. Meu Deus, segura esse pedal aí, menino. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, está uma confusão. Deixa quem quiser ficar na confusão. Sobe, 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 sobe. Dobra teu joelho, começa a cantar, vai jejuar. Esse lugar é lugar vazio, não é lugar de disputa não. Por que é lugar vazio? Porque Jesus disse que está procurando os verdadeiros. Se ele está procurando os verdadeiros, tem muita gente que faz, mas faz enganosamente. Tem muita gente que diz que é, mas é enganosamente. Só que Jesus disse: eu estou procurando alguém que me adore de verdade. Não é falta de música, não é falta de instrumento, não é falta de cantor, não é falta de pregador, é falta de adorador. Agora, irmão, a minha pergunta é, e eu quero encerrar:
se eles olham para baixo, se eles olham para o lado, se pelos motivos tais, porque quer que eu fale uma coisa? Vai ter muitos momentos que você vai ter razão. Vai ter muitos momentos que você vai ter muitos motivos. Mas Deus não te chamou para ter razão e nem ter motivo. Deus te chamou para ter presença. E quem tem presença diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não vi, mas estão falando: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Quando eles olham, eles poderiam dar um grito: Jesus, fico não. Na tua casa nem tem estrutura, nem tem pessoas, e o Senhor ainda quer que eu vá? Mas a causa era a multidão, não era Jesus não. Jesus não tem nada a ver com isso. Você pode ter se decepcionado com alguém, você pode ter se decepcionado com situações, mas Jesus nunca te decepcionará. Eu não faço porque eu me decepcionei, eu não faço porque eu acreditei e me enganaram e fizeram isso, fizeram aquilo. Isso não tem a ver com Jesus, tem a ver com a multidão. Aí a Bíblia vai dizer: eles não podiam, mas eles removeram o telhado. Para remover o telhado eles tiveram que subir. Removeram o telhado a ponto de não corresponder ao lugar, a ponto de corresponder ao lugar onde Jesus estava, e desceram o leito. E desceram o leito. Quando o leito está descendo, a Bíblia diz que o paralítico chega diante de Jesus. E aqui eu quero falar sobre isso para a gente orar. Quando o paralítico chega diante de Jesus, qual é a ação mais lógica de Jesus ao paralítico? Qual é a ação mais lógica? Levanta daí, você está curado. Só que deixa eu falar uma coisa para você: Deus não é Deus para trabalhar na nossa lógica, irmão. Deus não é Deus para andar na nossa vista. Ele tem a sua própria visão e Ele vai fazer o que lhe apraz. Porque na nossa lógica cura logo, Jesus, estende logo a mão. Isso é uma lógica de quem está fora. Escuta, quem está vendo o paralítico descer está dizendo: eita, sabendo o que ele fez em Cafarnaum, eu sei que hoje tem milagre aqui. Tem muita gente que está do lado do paralítico esperando. Agora ele cura, agora ele restaura, agora ele faz, agora. Aí Jesus vai contrariar a lógica de todo mundo e vai dizer: vocês estão pensando que eu não vou fazer? Eu vou fazer. Só que tem uma coisa: não é no tempo de vocês. Irmãos, quantas coisas nós projetamos para nossas vidas e dizemos: é agora. Não, o momento, pastor, está tudo indicando, está tudo, a lógica está dizendo, o investimento está feito, a economia está dando, o momento é agora. Aí Jesus olha para ele e diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados. Porque não adianta andar e continuar preso. Não adianta voltar a andar sem antes voltar a Deus. Não adianta acontecer algumas coisas que nós queremos se o trabalhar de Deus na nossa vida ainda precisa acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você: não é questão de poder, é questão de ordem. O que Jesus está fazendo na tua vida não é sobre o poder dele. Poder ele tem para cumprir agora. Só que Jesus está obedecendo uma ordem. Primeiro eu levanto ele por dentro, depois eu levanto ele por fora. Jesus, foi tanto sacrifício. O Senhor não sabe o quanto eu renunciei para chegar até aqui.
O quanto eu abri mão para estar com o Senhor. Eu ouvi gracinha na porta, gente que não me deixava passar, procurei lugar e não tinha, gente no meio da casa com problema, e eu cheguei agora, depois de todo esse sacrifício, e o Senhor já não libera a cura para mim. Jesus, foi tanta coisa que eu passei até aqui. Sabe por que você passou por tudo isso, meu filho? Sabe por que você passou por tudo isso, minha filha? Para você aprender. Porque Jesus não ensina no sofá, Ele ensina na guerra. Sabe o que é que Juízes? Eu só vou ler um versículo para você. Só um versículo. Só um versículo. Juízes capítulo 3, eu vou encerrar agora. Pode ficar feliz que eu vou terminar já. Juízes capítulo 3, versículo 1. Estas nações o Senhor deixou ficar para, por meio delas, por Israel a prova. Isto é, para provar todos os israelitas que eles não sabiam. Por quê, pastor? Porque vê, o povo passou o mar, e o povo viu muita guerra. O povo participou. O povo participou das guerras para conquistar Canaã. O povo atravessou o Jordão. Só que tem uns veteranos que estão chegando. Tem gente que está começando. Tem gente que está vindo. E para a gente que está vindo, a terra já está pronta. Não tem mais luta. Não tem mais Jordão. Não tem mais espia. Não tem mais inimigo. Aí chegou no conforto. Aí para o que chegou no conforto, Jesus diz assim: peraí, eu não posso voltar e levar eles de novo, mas tem uma coisa que eu vou fazer com eles. Eu vou deixar alguns inimigos na terra, eu vou deixar algumas provas, eu vou deixar dificuldade. E o problema é que a gente só ora assim: Jesus, tira. Quando a gente vê uma pessoa difícil, vê uma pessoa problemática, Jesus, tira. Ô Jesus, essa situação remove. Ô Jesus, isso aqui tira. Isso aqui arranca, isso aqui remove. Só que o que eu acho lindo de Jesus é que Ele não tira, Ele deixa. Jesus, tira essa situação. O Senhor não pode me livrar dessa situação? Ele disse: posso livrar da, mas eu vou livrar na. É por isso que eu já vou logo dizendo para Israel: quando vocês passarem pelas águas, porque vocês vão passar, viu? Quando passar pelo fogo, nem cogitem a possibilidade de não passar. Vocês vão passar. Agora, quando passar, fogo não queima. Já foi embora o povo, já foi embora, mas eu vou pregar para mim mesmo aqui. Quando passar, fogo não queima. Quando passar, águas não afogam. E tem mais uma coisa. O que, pastor? Vocês vão pegar uma coisa chamada capacitação, diploma, formação, experiência. Por que Jesus não curou o paralítico? Porque Jesus queria dar experiência na porta, queria dar experiência na multidão, queria dar experiência na espera. E se não chegou ainda, é porque tu está aprendendo. Pode não ter chegado o que eu queria, mas você está crescendo. Porque para crescer, Jesus não poupa, Jesus faz passar. Tem um crescimento para você, meu filho. Eita, eu gosto de crescimento. Eu gosto de subir degrau, sair dali, vir para cá, sair de lá de baixo, vir para o alto. Na primeira, uma cipuada. Na segunda, uma raquetada. Na terceira, uma pernada. E aí, meu filho? Pastor, estou quase desistindo. Nem começou, estou levando você além. Você não canta: Jesus, me dá mais, Jesus, me leva além. As provas estão chegando para lhe ensinar. Jesus, eu achei que seria agora, o Senhor devia fazer agora. Mas quem diz o tempo não é você. Quem põe as cartas na mesa não é você. O meu reino sou eu que ponho a mesa. Davi era rei, mas ele aprendeu uma coisa: não sou eu que preparo a minha própria mesa. Não force porta não. Fique forçando porta não. Porque é a porta que vai bater diante de você. Não
fique insistindo, pedindo coisa não. Não fique fazendo, não, meu setor, fala com fulano, para falar com ciclano, para falar com beltrano, para lembrar de mim. José pediu para lembrar, ninguém lembrou dele, mas Deus disse: na minha agenda. Porque quando acontecer, você vai ter convicção de que não foi você, nem foi arrumadinho. Quando acontecer, a única coisa que você vai dizer: foi Deus. Homem não podia, eu não podia, não tinha ajuda, mas a mão dos eita, que esses dias eu olhei e disse: Deus, a quem eu vou pedir uma ajuda naquela área? Deus disse para mim: meu filho, eleva os teus olhos para os montes e veja que o socorro vem de mim. Para de contar com braço de carne, com gente que falha, com gente que falta, e aprende a contar com Deus. Perdoados estão os teus pecados, filho. E aí? A cura não veio, mas o principal já aconteceu. Quer mais o quê? Por que ele faz logo a salvação para depois fazer a cura? Porque a salvação já é o bastante. E quem tem o que tem, se não for grato pelo que tem, não está pronto para receber o que vem. Tem gente olhando para o que vem: eu queria isso, eu queria aquilo. Tu não é grato nem pelo que tem, pelo que Deus já fez na tua vida, por aonde tu chegou, que tu não era nada, tu não tinha nada, e Jesus te colocou em posição de honra. Tu não tinha pão para comer, tu não tinha nada para vestir, tu não tinha roupa. Olha para você hoje, minha irmã, e olha para você há 10 anos atrás. Olha como está melhor a tua situação. Olha o que Deus fez na tua vida. Olha o que Deus está fazendo na tua. Quem eras tu, que tu não podia nem ir ali direito? Para tu ir ali tinha que acontecer tanta coisa. Jesus já fez tanta coisa na tua vida. Quem é grato pelo que já tem, está preparado para receber o que vem. Quem é grato pelo que já tem, está preparado para receber o que vem. Mas quem reclama pelo que não tem, não está pronto para receber. Devia fazer isso, devia fazer aquilo, devia acontecer isso, devia acontecer aquilo. E Jesus só olhando. Jesus só olhando e dizendo: já te dei salvação. Enquanto você não aprender a ser satisfeito pela salvação e da minha presença, você não está satisfeito pelo que vem de presente. Meu Deus! A palavra não muda. Deus não vai se amoldar a mim e a você. Deus não vai fazer meu e seus gostos. Ou você é grato pela presença, é feliz pelo que já tem, ou você não está pronto para receber o que virá. 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus ensinou uma coisa: eu te dou graça. Quem está olhando está ridicularizando. Graça? Agradecendo? Porque só anda de Mercedes-Benz, de uma passagem de 4,50, 5 reais. Agradecendo, não tem carro, não tem isso, não tem aquilo. Eu não estou olhando o que não tenho, eu estou olhando o que já tenho. Isso não é sobre prosperidade, isso não é sobre teologia do dar tudo certo. Isso é sobre gratidão. 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 Se tenho o que tenho, se visto o que visto, se calço o que calço. Irmão, quando você olha para o que você precisa receber, você esquece do que Deus já fez na sua vida. Filho, perdoados estão os teus pecados. Aí Jesus, ele podia dizer assim: está esperando, viu? Ô Jesus, o paralítico está esperando lá ainda. Aí ele vai olhar para os fariseus, para os escribas que estão lá, porque na casa de Jesus tem tudo, até escriba tem, para conferir. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, mas não tem isso, não tem aquilo, não está na escritura. Quem é ele para perdoar pecado? O que é isso? Aí Jesus olha para os escribas e o homem está lá esperando. Jesus diz: é mais fácil dizer o quê? É mais fácil mandar levantar?
É mais fácil mandar levantar? É mais fácil fazer um milagre? Vocês acham que é mais fácil fazer isso? Mais difícil é fazer o que eu já fiz. Eu estou vindo aqui para essa terra porque eu estava lá, mas eu estou vindo aqui para fazer o mais difícil. Porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 13 que tinha um caminho mais fácil, mas Deus não nos levou pelo caminho da facilidade. E se eu disser para você que na tua vida Deus não escolheu o caminho da facilidade? Mas e se eu disser para você que Deus escolheu o caminho onde você vai trilhar e vai dizer: facilidade não estou encontrando não, mas pela manhã tem maná, à noite tem carne, durante o dia tem nuvem, roupa está sendo vestida, eu estou sendo vestido, estou sendo calçado. Mas e as dificuldades? São muitas, mas também são muitas. Quanto mais dificuldade, mais milagre. É por isso que o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, Salmo 103. E eu encerro agora: e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Mas o mesmo salmista que escreveu: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça dos seus benefícios, foi o salmista que escreveu: ó Deus, grandes são as minhas adversidades. Mas sabe por que Davi escreve meu benefício? Porque se eu tenho muitas lutas é porque eu tenho muitas vitórias. Porque no nível de luta que você está, no nível de luta que você vive e está aqui ainda, é o que? Quanto mais luta, mais vitória. Quanto mais dor e mais dificuldade, mais bênção de Deus sobre a tua vida. Aí ele recebe uma palavra, Jesus dá uma palavra direcionada aos escribas. E Jesus olha para o homem e disse: você já recebeu salvação, agora tem uma segunda parte. Qual, pastor? A segunda parte é: levante-se, pegue o seu leito e ande. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Essa palavra aqui não foi para um paralítico que recebeu uma porção e se indignou com a porção que recebeu. Foi um paralítico que recebeu uma porção e foi grato pelo que recebeu. Passou o tempo, esperou Jesus falar com os escribas. Aí Jesus volta para ele e diz: porque você não desistiu. Posso falar uma coisa para você? Está chegando um socorro de Deus para quem está cansado, mas está de pé. Posso falar uma coisa para você? O Espírito de Deus pela palavra me diz que tem gente cansada, tem gente passando por lutas na sua vida, na sua casa, no meio da sua família, mas não desistiu de estar em pé. Eu tenho uma palavra de Deus para você: essa obra não ficará pela metade. A primeira palavra você já recebeu daquilo que Ele já fez. Mas tem uma coisa: você não será e não viverá nada pela metade. O Deus que fez, o Deus que já liberou, tem uma palavra sobre a tua vida. Só porque você permaneceu, o meu renovo vem, a minha graça chega, o favor da minha presença alcança. Eu estou visitando pessoas aqui. Dei minante, ó sereminai, laborgmi asteremitri, remove a sereminanto. Receba de Deus agora alegria, receba de Deus agora renovo, receba de Deus agora virtude, receba. Você que tem permanecido, pastor, grande tem sido as lutas, maiores tem sido as dificuldades, mas eu tenho uma palavra de Deus para você: há um renovo. Filho, os teus pecados estão perdoados, pega o teu leito. E agora Jesus vai para a tua casa contar o teu testemunho completo. Jesus não libera ele quando o testemunho está incompleto. Jesus diz: agora que o testemunho está completo, você está liberado para contar aquilo que eu fiz. Guarda, irmã, Deus só começou a fazer. Não abre tua boca no meio do processo, não. Não dê o grito antes da muralha cair. Não fique contando suas coisas, seus segredos, as coisas que estão acontecendo, porque se você fizer isso, vai dar errado. Mas Jesus está dizendo: quando eu fizer por completo, a tua voz se levantará em testemunho e dirá: o Senhor fez, o Senhor operou, o Senhor trabalhou, o Senhor me deu vitória. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.